Olá, querido aluno, bem-vindo a essa aula de interpretação de texto. Essa semana nós vamos fazer um trabalho sobre isso e eu achei interessante gravar um vídeo para que a gente pudesse relembrar algumas coisas e aprender coisas novas, né? A gente sempre aprende coisas novas. Antes da gente falar de interpretação de texto, é muito importante que você retire, né, de dentro do seu coração esse ódio que você tem da interpretação de texto, que eu sei que você tem. Eu sei, não adianta. Porque a interpretação de texto, ai meu Deus, a interpretação. Calma. Calma, que a interpretação de texto ela é tranquila, desde que você faça ela da forma correta. Porque se você não fizer da forma correta, você sempre vai cair no mesmo problema. Que muitas vezes é não entender a diferença entre compreensão de texto e interpretação de texto. Você sabe me dizer? Opa, essa é a hora do caminhão passar, com certeza. Não vejo uma hora melhor. Não consigo, inclusive, imaginar uma hora melhor para esse caminhão passar. Mas tudo bem, voltando. Você sabe me dizer qual é a diferença entre compreensão e interpretação de texto? Então, é muito importante que você perceba que existe uma diferença, tá certo? E que cada questão vai te pedir uma coisa. Tem questão que vai te pedir compreensão, tem questão que vai te pedir interpretação. Então, saber a diferença entre os dois é muito importante. Vamos lá, vou botar um quadro aqui para vocês verem. Compreensão e interpretação. Todas as vezes que a gente fala sobre compreender, a gente entende, a gente lê e compreende, tá certo? Ou seja, se o autor falou que a água é azul, você vai compreender que a água é azul. Isso não quer dizer que você concorde, mas, né, se ele está dizendo, segundo o texto, então tudo que for relacionado à compreensão de texto está no texto. Não adianta pensar, não adianta julgar, não adianta extrapolar, que a gente vai ver daqui a pouco que é um grande problema. Não adianta. Se for compreensão de texto, a resposta está no texto. E quais são as dicas? Tem várias, né? Quando começa o enunciado que fala, por exemplo, segundo o texto, segundo as ideias do texto, segundo o autor do texto, né? E por aí vai. Já interpretar, não. Quando você interpreta, você coloca seus valores, suas experiências, seu conhecimento de mundo. Então, quando o autor diz, o céu é rosa, você compreende que o céu é rosa. Mas você não interpreta que o céu é rosa. Porque você tem uma experiência de mundo que te diz que o céu não é rosa. Não é verdade? Então, compreender o texto é perceber o que o autor está dizendo. Interpretar o texto é aquilo que está nas entrelinhas. Então, se existem dicas para que você entenda se uma questão é de compreensão, também existem dicas sobre interpretação. Olha lá. Todas as vezes que tem verbos como inferir, analisar, repensar, discutir, deduzir, né? A intenção do autor foi. Então, olha só, segundo o autor é uma coisa, segundo a intenção do autor é outra coisa. A intenção do autor ela não está no texto, ela está de forma subliminar. Isso é interpretar. Então, todas as vezes que você precisar fazer a compreensão, você precisa saber exatamente aquilo que o autor está dizendo. E todas as vezes que você pensar sobre interpretação, se a questão for sobre interpretação, você vai deduzir aquilo que o autor gostaria de dizer por meio do texto escrito, tá certo? Olha só esse exemplo que eu vou colocar aqui, você vai conseguir compreender qual é a diferença entre compreensão e interpretação. Olha só. João andava cabisbaixo. Quando a gente pede assim, para compreender o texto, para fazer a compreensão, o que é que a gente compreende? O que é que a gente compreende? Que João andava triste, porque a gente sabe que cabisbaixo significa triste, não é verdade? Mas essa é a nossa interpretação? É dessa forma que a gente faz a interpretação? Não, porque a gente sabe que João andava cabisbaixo, que cabisbaixo significa de cabeça baixa. Então, quando o autor diz João andava cabisbaixo, ele está dizendo que João andava triste. Mas quando você interpreta, você sabe que cabisbaixo é de cabeça baixa. Então, João andava de cabeça baixa. Isso é interpretação. Compreensão é perceber que o autor quis dizer
que ele estava triste. Tudo bem? Tudo bem até aqui? E aí existem algumas coisas que são importantes para que você, né, consiga fazer uma boa leitura do texto. A primeira coisa que você tem que entender é que você não pode jamais pensar que você vai ler o texto uma vez só. Tá certo? Você não vai ler o texto uma vez só. Mas não vamos pensar no texto. Você chegou na hora da prova, você está fazendo seu exercício. Qual a primeira coisa que você vai fazer quando você chega? Você vai ler o enunciado. Porque no enunciado você já vai ter parte do texto. Muitas vezes no enunciado tem assim, segundo o autor disse na linha 2, no parágrafo 3, na linha não sei das quantas, você não vai precisar ler o texto, você só vai precisar ir lá no parágrafo 2, na linha tanta. Então, o comando, normalmente, ele já vai te direcionar até se é uma questão de compreensão ou se é uma questão de interpretação, tá certo? Então, você começa pelo comando, pelo enunciado. E, normalmente, o que vai ter no enunciado? Um verbo de comando. Pense, discuta, compreenda, interprete, tá certo? Esse verbo de comando é muito importante que você sublinhe, que você marque, tá certo? É muito importante, falei tá certo várias vezes aqui já. É muito importante que você perceba também no texto qual é o tópico frasal, tá certo? Então, por exemplo, você precisa voltar num parágrafo para você estudá-lo, para poder responder. Vamos supor que no seu comando, né, no seu enunciado não tem claro, você precisa realmente voltar. Então, você vai ler o parágrafo e você vai entender qual é o tópico frasal daquele parágrafo. O que é um tópico frasal? É a parte mais importante do parágrafo, tá certo? Então é muito importante que você destaque esse tópico frasal. E também é muito importante que você tome cuidado com as extrapolações. As extrapolações são assim, segundo a intenção do texto. Aí você coloca a sua intenção, a intenção da sua avó, a intenção da tia, do papagaio, do cachorro, do padeiro, do frentista, do economista. Não pode, gente. É segundo a intenção do autor. Não vá muito longe, fique por ali. Normalmente a resposta estará por ali, tá certo? Então você já leu o comando, ficou claro, você responde. Não ficou claro, volta no texto. Não adianta ler o texto apenas uma vez, porque realmente a primeira vez que a gente lê, a gente não retém toda a informação. É muito importante que você perceba que após a sua leitura, você precisa entender qual é a ideia central, sobre o que o texto fala e sobre qual é a temática do texto, antes de começar a fazer a questão, já que você não conseguiu com o seu enunciado. Tá certo? Nós vamos fazer um exercício agora, simples, tranquilo, que eu peguei inclusive de um concurso da FGV, que é uma banca importante. Vamos fazer uma análise e eu acho que vai ficar um pouco mais claro. Tudo bem?